A Issa, ela possui graduação em Física, né, licenciatura, pela UVA, pela Universidade da Vale do Caraú. Tendo trabalhado com um projeto Planet Hunters, com uma experiência de pesquisa. Ela fez mestrado pela Universidade do Rio Grande do Norte, tá? Tendo trabalhado em astrofísica estelar com ênfase em astroestatística. Possui conhecimento moderado em programação no software. Ela terminou doutorado em astronomia no Observatório Nacional, né? E trabalhou assim, na ciência planetária dentro do projeto Impacton. Né? Então, é isso, professora Issa. A gente dá aqui boas-vindas. Se tiver mais alguma informação, me desculpa aqui, tá? Mas a professora Issa aí que a gente tem aqui, ela foi egressa do curso de Física da UVA, né? E sempre que tem algum evento, a gente chama ela, né? Também faz parte do nosso grupo do GEA. Então, é isso, professora. Pode ficar à vontade. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite do grupo. Assim, eu estou muito feliz em poder participar desse primeiro encontro de astronomia da UVA. E eu sugeri esse título do Eclipse de 1919 até a missão Osiris-Rex, como a astronomia me inspira, porque eu queria ressaltar como o Leandro falou, que eu fui estudante da UVA, enfim, eu vou falar um pouco disso também para vocês. Eu me chamo Issa Medeiros, atualmente eu sou pós-doc, sou pesquisadora pós-doc no Instituto de Astrofísica de Canárias. Eu trabalho com a doutora Julia de Leon aqui. E aqui eu coloquei meu e-mail atual aqui do Instituto, se vocês quiserem entrar em contato. O Leandro também tem meu contato, se vocês quiserem. E atualmente eu trabalho nesse projeto que chama NeoRocks, que é um projeto de caracterização de asteroides e objetos próximos à Terra. Eu também vou explicar um pouco melhor para vocês em outros slides. E aí, como eu comentei, eu vou falar um pouco sobre minha trajetória acadêmica e pessoal. Eu sou de Camusim, mas na verdade eu nasci em São Luís, porque meus pais, no Maranhão, meus pais moravam lá na época, mas meus pais também são de Camusim. Então, no final, eu me considero de Camusim, que é uma cidade, para quem não sabe, é próxima de Sobral, fica a 120 quilômetros. Eu fiz toda a minha fase escolar, que são algumas fotos, para fazer publicidade também de Camusim. E os dois primeiros anos de graduação de licenciatura em Física na UVA, eu viajava no ônibus da prefeitura, então eu fiz metade indo e vindo todos os dias. Depois eu consegui uma bolsa de iniciação à docência, o PIBID, e aí eu me mudei para Sobral, foi o que permitiu que eu me mudasse para Sobral, que eu fiz os 2 últimos anos de graduação e licenciatura em Física. Aqui a imagem da Praça do Patrocínio com o Museu do Eclipse e o Planetário e uma imagem antiga da mesma região. Então, a partir de quando eu mudei para Sobral, e aí junto com o professor Emerson também, a gente juntou um grupo de estudantes, já que a gente tinha a bolsa do PIBID, tinha as atividades do PIBID, e a gente começou a conversar com eles sobre astronomia. E claro que a primeira informação que ele levou foi a gente conhecer o museu, a história do eclipse. Então, por isso que eu digo que minha história, eu já conhecia algo de astronomia pelo colégio, enfim, por ler alguma coisa, mas muito básico. A minha história com astronomia começa conhecendo o eclipse de 1919. Aqui também à esquerda é outra imagem da praça com a igreja, e à direita a gente tem o grupo que foi para fazer a observação do eclipse. Então, a gente tem aqui, essa é uma das imagens das chapas fotográficas que estão no Observatório Nacional. Existe uma página dentro da página do Observatório Nacional, onde eles digitalizaram essas chapas fotográficas. São chapas de vidro. Infelizmente, eu não pude visitar, porque como se desgasta muito fácil, você tem que ir todo protegido, enfim, para poder ver essas placas. E, além do eclipse, uma coisa interessante é que eles também fizeram medidas na época da observação da coroa solar e fizeram medidas de espectros também. A gente vê aqui as imagens da coroa
da borda dessas tempestades solares, e os espectros dessas imagens também são da página do Observatório Nacional. E aqui uma ideia do que foi o eclipse, do problema que ele queria resolver com o eclipse, que era provar essa deformação da malha espaço-tempo. Então, se você imagina uma lycra, o Sol faz uma deformação, a Terra também faz, mas nesse caso ele queria ver a diferença da posição real e como essa deformação desviava a posição dessa estrela em relação à Terra. A deformação que o Sol fazia com que a luz se desviasse e você tinha a sensação que essa estrela estava em outro lugar. Enfim, eles conseguiram observar isso e comprovaram essa deformação da malha espaço-tempo. E como o Leandro comentou, junto com o professor Emerson, enfim, esse grupo, ele apresentou alguns projetos do tipo cientista cidadão para a gente na época, e eu me interessei pelo projeto Planet Hunters. E é um projeto que você colabora de forma visual, não tinha nada de, enfim, conteúdo astronômico, ele só queria que você classificasse essas curvas. Eu imagino que dê para ver a seta vermelha. A gente tem o brilho da estrela e por você ver essas quedas que tem os quadradinhos, que era o que eu marcava. Que o que acontece? Você tem a estrela e o planeta, o exoplaneta, passava na frente da estrela, que a gente chama de trânsito planetário. E essas quedas eu tinha que marcar de forma visual. Infelizmente, eu não encontrei nenhum que fosse confirmado, mas eu trabalhei bastante. Eu li sobre as técnicas de detecção de exoplanetas, sobre o projeto, e no fim fiz a minha monografia em cima disso. E aqui embaixo da foto do professor Emerson tem os Universe, que é o link, que ainda tem esses projetos lá. Se alguém tiver interesse, vocês podem entrar. E existem, além de exoplanetas, existem outros temas de astronomia, de outras áreas também, de pesquisa, que vocês podem colaborar. E aí, em 2013, eu apresentei a monografia, eu me formei em licenciatura em Física, e eu passei na seleção do mestrado para Mossoró. Eu fui morar em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu fiz os 2 anos de mestrado. O mestrado era em Física, mas eu trabalhava com astrofísica estelar na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu trabalhei com o professor José Ronaldo. Esse é o título da minha dissertação de mestrado, confrontando funções de distribuição de velocidade de rotação estelar com dados do satélite Kepler. Eu trabalhei bastante com linguagem de programação R, e a gente tinha um grupo de astroestatística com os estudantes da parte de estelar de astronomia na UERN. E aqui é o gráfico principal da minha dissertação, onde eu tenho por volta de 24 mil estrelas divididas. Esse B menos V é o inverso da massa e o período de rotação no eixo Y, e eu dividia depois em linhas teóricas de idade, que são essas coloridas. E dentro de eu limitava por massa e por idade, cada quadradinho preto. Esses grupos de dados, eu tentava entender as distribuições de rotação desses grupos. Depois dos 2 anos de mestrado, eu também passei na seleção de doutorado no Rio, no Observatório Nacional, e eu me mudei para o Rio em 2016. E aí eu fiz os 2 primeiros anos de doutorado. Nesse caso, o doutorado já era em astronomia, e eu trabalhei, como o Leandro comentou, no projeto Impacton. O projeto Impacton tinha como objetivo principal instalar um observatório. Eles conseguiram, claro, a gente está aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Itacuruba, sertão de Itaparica. Teve a instalação do OSI, o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, com o objetivo exclusivo do estudo dos pequenos corpos do Sistema Solar. Aqui eu estou recebendo os estudantes do Instituto Federal, da região de Itacuruba, eu não lembro exatamente a cidade.
no OSI. Então, vocês me perguntam o que são pequenos corpos do Sistema Solar. Pequenos corpos do Sistema Solar são constituídos por asteroides, cometas e meteoros. E aqui eu tenho uma imagem para vocês terem uma ideia do telescópio que fica dentro do OSI. Ele tem 1 metro de abertura. A gente tem um espelho que fica aqui nessa base de 1 metro e com uma câmera de 2048 por 2048 pixels. Aqui tem um, mas está errado. Que cobre um céu de mais ou menos 12 por 12 minutos de arco. As observações não eram presenciais. A gente fazia observação do Observatório Nacional, conectado, essa é a sala do Observatório Nacional que a gente ficava conectado, e aqui a sala de Itacuruba, que tinha um técnico que ficava lá para a gente poder conectar, ou se tinha algum problema. E a gente tinha 15 dias por mês, eu não sei se segue assim, imagino que sim. Tinha lua nova, 7 dias antes, 7 dias depois, para aproveitar o céu mais escuro. E aqui um exemplo, eu queria mostrar para vocês um exemplo de como são as imagens que a gente observa. É um GIF, é uma animação de várias imagens, então você tem o céu com as estrelas relativamente paradas e o objeto se move em relação, o asteroide se move em relação às estrelas do campo. Dentro do projeto Impacton, eu trabalhava especificamente com um asteroide, que é Vesta. Na verdade, eu ainda trabalho com ele. Vesta, ele sofreu um processo de diferenciação. O que é esse processo de diferenciação? Ele teve, por uma fonte de calor, ele esquentou, o material mais denso foi para o núcleo, e também tem um manto e uma crosta. Depois ele esfriou, claro, ele não manteve, não é como a Terra, ele não tem uma fonte de calor para manter esse tipo de atividade, então ele é um objeto muito interessante, porque ele é um objeto diferenciado no Sistema Solar. E depois ele sofreu colisões com diversos asteroides, e provavelmente a fonte dos objetos que a gente chama de família, que são os objetos que têm a composição semelhante à superfície de Vesta, então, numa região próxima a ele, bem definida por uma possível velocidade de ejeção, vem provavelmente os estudos dizem que dessas duas crateras, que é Raia Silva e Veneneia. Além disso, por processos dinâmicos, os objetos viajaram até as regiões próximas da Terra, que são os asteroides próximos à Terra, e também os asteroides do tipo V, que a gente classifica assim por serem semelhantes a composição semelhante à superfície de Vesta. Além de chegarem próximos à Terra, a gente também tem os meteoritos que caem na Terra, e os meteoritos que são similares à superfície de Vesta, a gente conhece como os meteoritos Red, que são os Hallowdites, Eucrites e Diogenites. A gente pode ver aqui um H, os Eucrites e Diogenites aqui na figurinha. Então a gente tem Vesta, sua família, os asteroides tipo V, e os meteoritos. Além disso, existem outros asteroides do tipo V em outras regiões mais externas do cinturão principal. O cinturão principal fica entre Marte e Júpiter, mas aí é outro problema que eu não vou entrar aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar no final. E o que eu fazia? Eu observava objetos da família de Vesta, do tipo V, objetos que eu tinha certeza que eram do tipo V, que tinham composição semelhante à superfície de Vesta, para construir a curva de fase. Eu observava esses asteroides em configurações de ângulos de fase diferentes. Para vocês terem uma ideia, esse é o ângulo que o asteroide faz, Sol, asteroide, Terra. A gente chama de alfa. E quando esse ângulo é zero, é como se fosse a lua cheia. Eu tenho a superfície dele completamente iluminada. Aqui é uma curva de fase clássica do asteroide Nisa, da literatura. E aqui no eixo X a gente tem os ângulos de fase, que vão de zero, que é completamente iluminado, até aqui ele observa Nisa até 21, 22, mais ou menos. Cada pontinho desse é uma observação em um ângulo de fase diferente.
E no eixo Y a gente tem a magnitude reduzida, que é um parâmetro que a gente usa, que é o brilho desse objeto que a gente mede, e corrigido pela distância em relação ao Sol e à Terra. Por isso a gente chama magnitude reduzida. É como se a gente colocasse ele a uma unidade astronômica, a mesma distância do Sol e da Terra. Então, depois a gente faz um ajuste de uma função teórica. Essa linha é essa função que te dá o H, que é onde ele toca, que a gente chama de magnitude absoluta, que seria o brilho que ele teria, seu valor que ele teria se ele tivesse completamente iluminado a superfície. Com isso, a gente pode ter ideia de tamanho e outros parâmetros. E esse G te dá uma ideia, em estudos teóricos, você compara com a superfície, o tamanho do grão, enfim, a distribuição dos grãos da superfície. E a ideia era fazer esse tipo de curva. Então, esse aqui é um exemplo do que foi observado no OSI. A gente observou, é um dos objetos que a gente observou no OSI, o 4038 Cristina. É um asteroide que faz parte da família de Vesta, que tem uma composição semelhante à superfície. Infelizmente, a curva não é tão bonita quanto NISA, porque NISA foi observado em muitos ângulos de fase, mas a gente conseguiu fazer esse ajuste dessa função HG e comparar os valores em relação à Vesta. Enfim, a ideia era ver se existia algum tipo de semelhança ou era muito diferente. No meio disso tudo, de estar trabalhando com OSI, com os asteroides, com as curvas de fase, surgiu a possibilidade de fazer o doutorado sanduíche, que é você faz uma parte no Brasil, fora e volta para o Brasil. Eu ganhei uma bolsa, era um processo interno e dentro do ON, e eu vim para La Palma, aí, uma das Ilhas Canárias, para trabalhar no Instituto de Astrofísica com a doutora Julia, a primeira vez que eu vim. E eu tive aqui trabalhando 1 ano no doutorado sanduíche no Instituto de Astrofísica de Canárias. Essa é uma foto da parte sul da ilha. Eu não sei se vocês escutaram falar do vulcão, mas ele está mais ou menos por aqui. É o lado, eu moro do outro lado agora, mas ele se desse para ver nessa foto, a gente veria mais ou menos ele nessa região. Provavelmente eu não posso mais visitar, esse era um museu que tinha de um vulcão antigo, porque esse é o acesso que o pessoal tem para algumas regiões do outro lado, que a gente fala do lado oeste da ilha, e aí não dá mais para ir por questão de segurança, enfim, essas coisas. E aqui eu tenho algumas imagens interessantes, eu fiz observações de espectros no Isaac Newton, no telescópio Isaac Newton, esse primeiro telescópio. Eu tenho essa foto que a Julia fez, que foi quando eu fiz o meu primeiro espectro de asteroides, então disse que tinha que fazer uma foto, porque era um marco, e eu guardo essa foto com muito carinho. E essa outra, eu tô com a Aldinês, eu não sei se alguém conhece, lá da UERN. A gente visitou o GTC, que é o Grande Telescópio Canárias, que é o maior telescópio óptico atual. Ele tem 10,4 metros de diâmetro, o espelho que está aqui. Então, a gente fica muito pequenininha nessa foto. E a cúpula tem 40 metros, então, assim, é muito grande. Eu queria aqui também destacar que eu trabalhei com dados além do Isaac Newton, que foi o que eu observei, o Nordic Optical Telescope e o Telescópio Nacional Galileu, que está aqui na Palma. Todos eles estão no Observatório Roque de los Muchachos, e também trabalhei com dados do IRTF, que está no Havaí, nos Estados Unidos. E o que eu obtinha dos dados, tinha dados que já tinham sido observados, tiveram dados que eu tive que observar novos, e aí eu obtinha os espectros de asteroides que podiam ser do tipo V. Eles poderiam ter uma composição semelhante ao asteroide Vesta. A gente já tinha outras informações para ter esse candidato, então a gente selecionava desse banco de dados,
E aí, se você vê, o espectro ele tem essas duas bandas que a gente chama de bandas de absorção. O espectro é esse preto aqui, esse riscado preto atrás. Tem esse azul, que é um padrão para os asteroides do tipo V. Claro que a gente não olha só isso. A gente compara, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do espectro de Vesta e de um meteorito. Então a gente vê o mesmo tipo de banda, com mais precisão, claro. Provavelmente foi observado com um telescópio muito maior, com menos ruído, enfim. Então a gente também mede, no final, eu acabo medindo a profundidade dessas bandas, a inclinação, eu coloco uma reta nessas bandas e vejo a inclinação. O centro dessas bandas também a gente mede mais ou menos, claro que tem um erro, e aí a gente compara com os meteoritos e Vesta para ter ideia quão similar é esse objeto em relação à Vesta e os meteoritos. Enfim, aqui a gente tem os 5 objetos que a gente determinou, que eram do tipo V, variam um pouco em relação ao padrão que eu falei para vocês, mas no geral a gente confirma que todos têm uma composição semelhante à superfície de Vesta. Então, a gente publicou um artigo em 2019 com esse estudo e esses objetos. E aí eu voltei para o Observatório Nacional, já que eu tinha o último ano do doutorado para terminar. E eu fiz a defesa da minha tese em 25 de novembro de 2019. Aqui à direita a gente tem a professora Daniela Lázaro, a minha orientadora no Observatório Nacional. Eu trabalhei com outras pessoas, mas ela foi a minha orientadora responsável pelo meu trabalho. E a foto da defesa, enfim, com a tese, que depois de muito trabalho a gente tem que sacar fotinha com ela, porque é complicado. E aí depois eu entrei num primeiro pós-doc, fui bolsista PCI da CAPES, no Observatório Nacional, entre janeiro e agosto de 2020, que pegou o Covid, enfim, no meio da pandemia, no meio disso tudo. E aí eu destaco do pós-doc que eu fiz no Observatório Nacional. A Escola Virtual de Inverno de 2020, eu dei o curso de Pequenos Corpos do Sistema Solar. As 3 aulas ainda estão na página do YouTube do Observatório Nacional. Se alguém tiver interesse em assistir, tem os 2 outros temas de estelar e cosmologia também, se vocês tiverem interesse. Vão lá na página do Observatório. Eu acho que esse ano, eu não sei, talvez o Narciso possa confirmar se esse ano no final, se esse ano teve de forma virtual também. E foi em julho de 2020. Além disso, com as observações do OASI, no projeto Impactão, a gente pôde observar o cometa Neowise, que estava visível olho no hemisfério norte, mas no hemisfério sul, quando ele foi, já não dava para ver, mas com o OASI a gente conseguiu observar em 27 de setembro de 2020, e foi possível observar e colorir de forma a pintura é artificial. Essa pintura não é, a gente não observa assim com cores, mas a gente observou com os filtros e depois fez um tratamento usado nessas imagens que vocês veem de galáxias, enfim, que a cor é de acordo com a composição desses objetos. E aí, depois de agosto, antes de agosto, claro, eu tinha feito a seleção para um pós-doc aqui em La Palma, outra vez. Meu marido, a gente já tinha se conhecido, ele morava aqui, eu tinha interesse de voltar. Então, aí eu fiz a seleção outra vez e fui selecionada para o pós-doc. E nesse projeto que eu falei no começo, o projeto NeoRocks, o contrato começou 15 de setembro de 2020. O projeto é um projeto financiado pela União Europeia, no UH 2020, e a ideia desse projeto em si é conectar expertos e observações no sentido de caracterizar os asteroides. O que acontece? A gente conhece muitos asteroides, a gente conhece a órbita por segurança,
Mas a gente não tem propriedades de grande parte desses objetos de propriedades físicas, como rotação, forma, composição. Então, é um esforço no sentido de crescer a quantidade de conhecimento de propriedades físicas desses asteroides. Existem outros projetos também, inclusive o projeto NEOROX. E o Instituto de Astrofísica de Canárias, os membros do grupo de Sistema Solar, que me incluem, participam desse projeto com uma tarefa específica, que é fazer observação de NEAs em suporte às observações de Arecibo. O que acontece? O Observatório de Arecibo teve um acidente, mas eles também têm uma base de dados enorme, então a gente não perdeu nada com isso, enfim, perdeu porque não está obtendo dados novos, a gente perdeu um grande telescópio, mas a gente tem uma base de dados enorme que a gente está tentando trabalhar junto com eles. E aí, para vocês terem uma ideia do que são os NEOs, os asteroides próximos à Terra, a gente tem aqui as órbitas dos planetas internos e o mais externo é Júpiter, em verde. A gente tem os asteroides do cinturão principal entre Marte e Júpiter. E aí, se você dá um zoom, você tem as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E todo esse vermelho são os asteroides que a gente chama próximos à Terra. E, além de serem próximos à Terra, a gente também tem os potencialmente perigosos, que são os asteroides que passam próximos à Terra o suficiente para causar algum dano. Eles têm um mínimo de interseção da órbita da Terra de 0,05 unidades astronômicas. Isso quer dizer 19,5 vezes a distância lunar. Eles têm uma distância menor que isso e uma magnitude absoluta de 22 ou mais brilhantes. São objetos mais ou menos maiores que 140 metros. Então, o principal que a gente está estudando é a rotação. A gente está obtendo curvas de luz. Não a rotação, a gente está obtendo essas curvas de luz, que aqui é brilho por tempo, no eixo Y brilho, no eixo X tempo, que a gente converteu para a fase rotacional. E o que acontece? Se você tem... Os asteroides não são uniformes, não são esféricos. Então, se você tem um asteroide rotacionando com distintas faces, você tem essa variação. Então, a face mais iluminada você vai ter mais brilhante, menos brilhante, mais brilhante, menos brilhante. Se o único efeito na curva de luz for devido à rotação, você teria uma curva de luz bonitinha dessa para medir a rotação desses asteroides. Esse é um exemplo de uma curva de luz. Não é tão perfeitamente, tão bonitinha quanto o que a gente viu antes, mas é o que a gente, mais ou menos, que a gente observa. Às vezes um pouco pior, um pouco mais de detalhe, devido a não ser um objeto... Nem se ele tem uma forma, por exemplo, mais de um charuto, ele é tão uniforme assim. E o eixo de rotação nem sempre está perpendicular a gente. Ele pode estar direcionado para você e você não vai ver nenhuma variação, como ele pode estar completamente perpendicular, que aí você vai ver a variação total desse asteroide. Nesse caso aqui, a gente tem um período de rotação de 7 horas, mas existem diversos tipos de período de rotação. Isso depende também da estrutura interna, uma coisa que a gente pode ter uma ideia, dependendo se ele rotaciona muito rápido, ele tem uma estrutura interna mais coesa. E se ele rotaciona mais devagar, provavelmente ele não tem uma estrutura interna tão coesa. Além disso, com essas curvas de luz, se eu observo a rotação desses asteroides em diferentes configurações do eixo de rotação, eu vejo regiões distintas desse asteroide e existe um modelo que a gente usa bastante, que é o de inversão de curvas de luz para asteroides. Aqui um exemplo, que você tem uma ideia da forma que eu estou trazendo a forma do asteroide Apophis, o 99942, e ele está nessa página web que você pode ver das pessoas que trabalham com isso, submetem no DAMIT as formas desses asteroides.
Então a gente chega na OSIRIS-REx, que é uma missão da NASA. Ela foi lançada em 8 de setembro de 2016. Aqui é o que significa o acrônimo OSIRIS-REx. Origins, Spectral Interpretation, Research, Identification e Security Regolith Explorer. A ideia é que a sonda ia viajar até o asteroide Bennu, tocar o material, coletar material da superfície e retornar à Terra em 2023. Bom, já aconteceu, foi lançado em 2016. A sonda já fez a aproximação de Bennu em dezembro de 2018. E em dezembro de 2019 eles tiveram os possíveis locais de contato. Aqui são os possíveis locais onde o braço da sonda ia baixar, tocar e coletar o material. Teve um problema com o local de contato, porque eles esperavam um grão bem mais fino. Bennu tinha, com os estudos a partir da Terra, ele teria grãos da superfície bem mais fino. E quando eles chegaram e começaram, porque eles se acercam ao asteroide, se aproximam, e começam a estudar toda a composição da superfície no local e ver do que são formados, como são as rochas, enfim. E eles conseguiram esses 4 locais com, em teoria, uma estrutura mais fina, com rochas mais menores. E depois de um ano estudando isso, eles passaram um ano com esses locais. Eles definiram que o Nightingale, que eu não sei traduzir, é tudo nome de pássaro, seria o primeiro local de contato, e o Osprey seria o backup, por exemplo. Não consegui coletar material, então a gente vai no Osprey. E aqui eu queria trazer uma animação para vocês entenderem como é feito esse contato. O braço toca o solo, então tem um vaporzinho que sai, e aí o material é pouco, parece pouco, mas para a gente é muita coisa. E o material vai sendo depositado nessa parte lateral, que depois volta para a nave e eles guardam em um local mais protegido para ser enviado de volta à Terra. O Touch and Go, que eles chamam, aconteceu em outubro de 2020. Eu espero que vocês possam ver o vídeo, que não precisa de áudio, é só para ter uma ideia do como foi o Touch and Go. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Essas são as imagens reais, porque tem uma câmera com o braço lá chegando em Nightingale, então sobe tudo, porque não tem atmosfera, não é como a Terra. E aí ele faz essa coleta rápida e volta, a nave volta, e o pessoal comemorando, enfim. Eu tive a sorte de ter minha chefe trabalha na missão OSIRIS-REx, eu não trabalho. Então ela me comentou no dia que deu certo, enfim, e no mesmo dia saiu as notícias que havia sido um sucesso a coleta do material. E aí, onde que eu entro, já que eu coloquei OSIRIS-REx nessa parte de inspiração, onde que eu entro nisso? Vocês lembram lá de Vesta, dos meteoritos Red, que são semelhantes à superfície de Vesta? Então, eles encontraram, estudando a superfície de Bennu, 6 rochas mais brilhantes que a superfície. Bennu, em teoria, é um asteroide escuro, entre aspas, e havia essas 6 rochas muito interessantes. Saiu o artigo em janeiro de 2021, mas finalzinho de 2019, esse artigo da De Lagostina, eles já sabiam dessas rochas, já se falava alguma coisa, e aí quando saiu o artigo, saiu essa semelhança com os meteoritos Red, que são os Halladites, Euclides e Diogenites, que são meteoritos semelhantes à superfície de Vesta. Então aí você pergunta, então Bennu pode ter vindo de Vesta? Como Vesta explica para a família que ele é o corpo parental do asteroide Bennu? Na verdade, não. Bennu vem de outro tipo de
corpo parental, que a gente chama, Bennu é um asteroide desses que estão próximos à Terra. E, na verdade, eles acreditam que houve uma mistura de materiais ou partes de pedaços de Vesta, porque esses pedaços estão aí soltos, ou caíram em Bennu, depois que ele se formou, ou eles caíram no corpo parental e foram para Bennu. Outra coisa interessante é que Bennu é um asteroide que a gente chama de Hubble Pi. Ele é um acumulado de pedras. Então, provavelmente, ele tinha essas pedras na superfície, essas rochas brilhantes, e a gente não consegue diferenciar desde a Terra, já que é muito pouco em relação a toda a composição da superfície de Bennu. A gente pode ver aqui umas figuras interessantes, que a gente tem o seno da inclinação da órbita e a excentricidade, e aí a gente vê como se mescla o possível corpo parental de Bennu, porque eles comparam a composição. A gente tem esses pontinhos amarelos, e aqui há duas famílias de asteroides que chama Eulalia e Polana, e a gente tem a família de Vesta em verde, e aqui também na excentricidade, e a gente vê como essas famílias estão tão próximas que se chegam a mesclar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando buscar, porque se a gente vê a inclinação, elas ficam mais separadinhas. Então, eu estou tentando buscar asteroides do tipo V com órbitas com inclinação bem mais baixas que poderiam explicar essa contaminação, entre aspas, de asteroides do tipo V, ou em Bennu ou no seu corpo parental. Então, esse além do projeto principal do meu postdoc, é o que eu estou trabalhando agora na ponta. Obrigada. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, Issa. Boa noite aos demais presentes. Issa é uma coisa. Eu gostaria de saber primeiro se alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre o trabalho, a apresentação da doutora Issa, por favor. Se manifeste, por favor. Tem um chat da transmissão do YouTube. Temos o nosso chat aqui. Não, né? Pois bem, isso é uma questão, vou fazer aqui uma pergunta, um questionamento, é sobre a questão da eixos de orientação, de rotação de asteroides. Existe algum tipo de orientação preferencial para os eixos de rotação no sistema solar, ou se existem regiões de eixos diferenciados, ou é aleatório? O microfone. Em relação aos asteroides, existem, por exemplo, a gente tem um efeito devido à radiação do Sol, que acaba movendo esse eixo de rotação, e dependendo de como você tem a medida, ele vai para regiões onde ele é jogado para a região próxima à Terra. Então, para vir para a Terra, você tem uma certa preferência de eixo de rotação. Sim. E o eixo de rotação zero, que seria o que eu estaria vendo de frente, praticamente a gente não consegue ver, porque como você não vê variação na curva de luz, você não consegue medir o eixo, porque você só mede o eixo se você tem diferentes ângulos de rotação. Então, você vê menos nessa região. Então, aqueles que você não observa, não tem uma curva de luz basicamente constante, né? Não varia, você pode estipular que ele pode ser que tem um eixo orientado para nossa direção, né? Mas aí, em geral, esses objetos, o eixo se mantém numa direção só, não? Ou com o tempo ele fica, por exemplo, o eixo de rotação da Terra é orientado permanentemente para uma direção. Mas aí entra na questão, eu suponho que, acho que você já sabe disso, da resposta, é que como o asteroide tem uma massa bem menor, muito menor que a Terra, o eixo de rotação dele vai ser influenciado pela maneira como ele está orientado e o banho do vento solar, né? Sim. Então, ao longo do tempo, esse eixo de rotação pode mudar, confere?
Tá Sim, certo. sim, ele vai Quer dizer mudando. que num dado momento eu não tenho curva de luz desse objeto, não tenho variação, mas no outro momento eu posso ter, correto? Sim, bom, é um tempo, um intervalo de tempo muito grande para você Uhum. ter essa pequena variação, mas sim, já foi Ah, detectada. E aí, tá. em algum momento, a ideia é que provavelmente esses objetos você vai ter o, o eixo de rotação, sim. Tudo bem. Então a questão é o tempo a pressão do vento solar levaria para fazer a modificação de modo a eu notar, né, no tempo de análise que eu tenho, né? Tá Sim, certo. sim. Os Ok. valores agora que a gente nota em asteroides muito pequenos, e é um valor muito, muito pequenininho, mas sim, Tá ok. dá para notar. Tá ótimo. Obrigado. Sobre a... Isso, você falou muito aqui sobre as mudanças que você fez também, né, ao longo de sua vida acadêmica, tá ok? No caso, tem as questões das adaptações a cada ambiente, né, cada situação. Você sabe dizer, ou daria algum conselho para os estudantes que eventualmente vão ter que fazer esse tipo de coisa no futuro? Então, agora a gente começa a ver mais astronomia no Nordeste, pelo menos na minha época era ou Rio Grande do Norte ou Sul-Sudeste. Mas, por exemplo, tem o Daniel, o Daniel Brito na UFC, você segue com os grupos no Rio Grande do Norte, e Rio-São Paulo é onde estão os grupos mais antigos, enfim, de pesquisa de astronomia. Eu não vou dizer que é tipo, tranquilo. Tem alguns momentos que você pensa, não, que eu vou ter que mudar de cidade, eu tive que mudar de país, mas eu tentei ver da perspectiva positiva do trabalho em si e do ganho de experiências que você tem. Por exemplo, Mossoró foi mais ou menos, enfim, eu estava dentro do Nordeste, o Rio já foi outra realidade, e a Espanha, claro, você está em outro país, mas você cresce bastante também, tanto pessoal como acadêmico. Então, tem que estar muito seguro do que você quer fazer, assim, muito focado, e se você tem interesse e quer crescer na astronomia, vai fundo. Mas eu não digo que só dá para fazer astronomia assim. Você também consegue estudar e trabalhar sem necessariamente fazer como eu fiz de ir mudando de lugar a lugar. Tá ótimo, obrigado. Eu não estou identificando nenhuma outra pergunta aqui, só um momentinho, por favor. E justamente não existem questionamentos aqui no chat, não existem questionamentos no chat do YouTube também, tá ok? Bem, eu acho que acho que a palestra foi bem interessante a ponto de o pessoal não ter dúvidas disso. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Muito estimulante para os nossos colegas, os nossos estudantes que estão participando. Eu queria dizer que eu fico muito feliz. muito feliz. Espero Espero incentivar os meninos incentivar os para meninos astronomia. para astronomia.